Estamos expostos à palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. Essa palavra julga as intenções e o coração do homem. É a Bíblia no meu dia a dia, esse programa que nos faz experimentar essa ação da palavra transformadora na nossa vida. Essa palavra aqui coloca a nossa vida num juízo, onde nós devemos nos questionar como a minha vida tem sido diante da palavra. É para isso que nós fazemos um estudo espiritual da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir o seu coração e juntos, nesse estudo bíblico, suplicar o Espírito Santo para que ele nos oriente nesse estudo que nós iremos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos concluir o capítulo 11 do livro dos Números hoje. Então quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno e anotar o texto que nós iremos estudar. Números, capítulo 11, versículos de 31 a 34. Números, capítulo 11, versículos de 31 a 34. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Soprou então um vento mandado pelo Senhor que trouxe do mar um bando de codornizes e as fez pousar sobre o acampamento. Espalhavam-se num raio de um dia de viagem ao redor do acampamento, a 1 metro de altura. O povo levantou-se e passou todo o dia, a noite inteira e todo o dia seguinte, recolhendo codornizes. O homem que menos ajuntou recolheu 10 cargas de asno. Estenderam-nas para secar ao redor do acampamento. Estavam ainda com a carne entre os dentes e não tinham acabado de mastigar, quando se inflamou a ira do Senhor e feriu o povo com um grande flagelo. Aquele lugar passou a se chamar Sibrote Atavá, sepulcros da gula, porque ali foi sepultado o povo dominado pela gula. De Sibrote Atavá partiram para Azerote, onde acamparam. Deus corrige os seus. Aquele povo foi um povo ingrato. Deus estava dando maná para eles todos os dias. Eles murmuraram, quiseram voltar para o Egito, para a escravidão, para aquela vida antiga que eles tinham. Muitas vezes a gente é tentado a isso, a não ser grato a Deus. Na verdade, tudo que nós temos vem dele. A única coisa que é nossa são as nossas misérias, a nossa vida, tudo, as nossas conquistas, elas são obra de Deus. Ah, mas fui eu que fiz. Ah, se Deus não tivesse dado a você a possibilidade de fazer, você não faria. Tudo vem dele. E veja, o povo murmurou. E Deus, ele faz, ele manda a carne, ele manda as codornizes. Mas depois vem a correção. Exatamente para nos mostrar que a gratidão deve ser algo que precisa povoar a nossa mente e o nosso coração. Nós devemos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Inclusive, nosso Senhor nos ensinou a fazer uma oração mais perfeita e sublime, porque foi ensinada por Ele. E Ele vai dizer lá nessa oração, dai-nos hoje o pão de cada dia. A oração do Pai Nosso. O pão de cada dia. O pão material e o pão espiritual. A palavra que nós estamos aqui meditando. Então, a murmuração daquele povo não trouxe benefício para a vida deles. Eles foram tomados por uma cobiça tão grande que eles passaram 2 dias inteiros recolhendo aquelas codornizes. E depois colocaram-nas para secar. Uma gula, uma coisa que mostra uma insaciedade, um incômodo de alma. Porque nós devemos ordenar a nossa vida, nós devemos equilibrá-la, nós devemos
olhar para nós e perceber o que é excessivo, o que está em excesso. Nós vemos um povo num estado de excesso de cobiça, de gula. A forma com que eles lidaram com a ação de Deus demonstra exatamente isso. São insaciáveis. Mas aqui está algo muito importante. No número 27 do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que Deus deixou em nós um desejo pela verdade e pela felicidade que só Ele pode saciar. A gente pode buscar em tudo, nos prazeres, a gente pode buscar no mundo, pode buscar no dinheiro, não sacia. Sempre vai ficar um espaço vazio se nós não saciarmos a nossa alma, o nosso coração, da presença de Deus, do relacionamento de Deus. Aquela palavra que diz, soprou um vento, mostra exatamente que é uma ação de Deus. O sopro, ruar, soprou um vento e trouxe as codornizes. Mas ali foi exposto o desequilíbrio daquele povo. Talvez você ou eu estejamos num estado de desequilíbrio e precisamos ordenar a nossa vida. Precisamos pedir a Deus o autodomínio. Precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda a virtude do equilíbrio, a virtude que nós tanto precisamos para que aquilo que em nós está desordenado seja ordenado. É importante que nós olhemos para a nossa vida, que nós nos deixemos confrontar. E aqui, quando a correção de Deus vem e diz que morreu, né, uma multidão ali, depois que comeram, que ainda estavam com os dentes cheios daquela carne, nós precisamos ler nas entrelinhas. Cobiça, gula e todas essas realidades de prazeres desordenados causam a morte espiritual. A gente perde o contato com Deus, a gente perde a bênção de Deus, a gente perde aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É por isso que nós não podemos ceder, é por isso que nós precisamos ter parcimônia, equilíbrio, isso é fundamental. É fundamental que eu e você estejamos atentos. Os monges nos ensinam algo precioso, porque existe um processo no nosso organismo que é da informação que o neurotransmissor vai mandar para o estômago. Né? O cérebro vai mandar para o estômago uma informação de que nós estamos saciados, mas isso demora um tempo. Por isso os monges ensinam assim, saia da mesa sempre com um pouquinho de fome. Quem vive a gula, na verdade, sai de uma forma tão empanturrada que percebe, eu comi demais. E aí começa aquele mal-estar. E começa aquela sensação. Da mesma maneira, a bebida, da mesma maneira, outras realidades. Vamos lembrar que Jesus foi tentado na primeira tentação do deserto com prazer? Transforma essas pedras em pão, se és filho de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que brota, que sai da boca de Deus. Um ensinamento profundo que o demônio vai sempre nos tentar para que a gente cometa o pecado da gula, para que a gente demonstre essa atitude de ser insaciável. Quantas pessoas estão assim em relação à realidade sexual, diante desse desequilíbrio que o mundo vive? Quantas pessoas são insaciáveis e estão ali no pecado, na morte espiritual, não percebem, não sentem mais, porque estão dominados pelo pecado. A morte desse povo aqui no deserto, que deu até um nome para aquela região, Sibrot Atavá, porque foi sepultado o povo dominado pela gula, demonstra exatamente que o excesso é sempre pecaminoso. Tudo aquilo que é excessivo. Então esteja atento, a gente aprende demais com a palavra. Olha só, lá no Antigo Testamento aconteceu um fato, isso é literal, esse fato aconteceu. E ensina-nos hoje espiritualmente, numa leitura espiritual, até mesmo uma aplicação moral, né? Porque dentro da leitura da Bíblia existe o literal, que é o que o autor traz, o que aconteceu, mas também existe aquilo que nós precisamos entender da interpretação bíblica, espiritualmente falando, que é a realidade analógica, que são analogias que mostram aquilo que vai acontecer no Novo Testamento, são as realidades morais, que nós podemos tirar da palavra, e anagógicas, que nos mostram a realidade da eternidade. Aqui nós estamos fazendo uma leitura espiritual dentro dessa questão moral.
eu preciso me controlar, eu preciso pedir a Deus o autodomínio, eu preciso pedir a Deus a virtude de me controlar, em todos os níveis. Então esteja atento, se precisar buscar a confissão, vai até um confessionário, porque Deus quer te devolver a vida em abundância da sua alma, o seu relacionamento com Ele. Eles morreram para mostrar para nós, hoje, que nós morremos espiritualmente, quando nós cedemos à cobiça, aos prazeres desordenados, quando nós cedemos à gula, a uma realidade de sexualidade totalmente desordenada. Então, preste atenção nisso. Qual é a mensagem que nós escolhemos de Deus hoje? O Senhor me chama a viver de forma coerente e equilibrada a minha vida. Preciso buscar as virtudes para dominar os impulsos carnais. O Senhor não nega o que é para a nossa salvação. Por isso, suplicarei todos os dias ao Senhor que me faça um homem equilibrado e virtuoso. O prazer da alimentação é dado por Deus. Está lá o apetite da comida do bebê para que nós nos mantenhamos vivos. O prazer sexual é a mesma coisa, é bom, Deus deixou no homem para que a humanidade permaneça viva, mas tudo vivido dentro do propósito, do equilíbrio, da bênção e não em nível de pecado. Por isso, hoje nós somos chamados a ordenar a nossa vida para Deus. Vamos rezar? Senhor, que palavra direta, que mostra para mim as verdades dessa direção que o Senhor tem para a minha vida em relação à salvação. Eu não posso ceder aos impulsos carnais, à cobiça, à gula, a toda a realidade da luxúria que está vinculada a uma sexualidade desordenada, mas eu preciso viver a virtude da castidade, da temperança, e isso é o Senhor quem dá a mim e aos meus irmãos, se verdadeiramente nós pedimos ao Senhor essa graça. E hoje, ao concluir esse estudo com essa oração, eu peço a virtude da temperança, a virtude da castidade, a virtude do equilíbrio, do autodomínio, para que eu não viva essa morte espiritual que o pecado causa. Eu te peço humildemente essa graça, de ser um homem virtuoso, íntegro, que caminha na direção da santidade. Amém. Essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Mas eu preciso dar passos, você precisa dar passos na direção de Deus. A santidade vem dele, é ele que nos santifica. Nós não somos capazes de nos santificar. Mas eu preciso dizer, eu preciso do Senhor, eu necessito dessa virtude, eu preciso conter esses apetites desordenados na minha vida. Ele dará a você. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.